Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Interneuro Meeting, a nossa sessão clínica semanal. Na aula de hoje falaremos sobre estenose carotídea, com o neurologista Dr. Igor Fonseca. Dr. Igor é neurologista clínico pela Unesp e fellow em neuroradiologia intervencionista pelo Hospital Santa Teresa Interneuro. Dr. Igor, a palavra é sua. Obrigado pela apresentação, boa noite a todos. A minha apresentação breve de hoje, de discussão, vai ser sobre estenose carotídea, sintomática e sintomática. Iniciando, a gente vai começar com a epidemiologia e a definição, né? Para a gente definir como uma estenose carotídea, normalmente a nossa primeira definição tem que ser se ela é assintomática ou sintomática. A definição de carótida sintomática, ela tem que reproduzir um sentimento, um sintoma neurológico correspondente, ou seja, topografando com o território, isquêmico topografável, correspondente à carótida. Então, você tem que apresentar, por exemplo, uma hemiparesia contralateral ao vaso estenosado, né? No caso, a artéria carótida. A estenose assintomática é quando você não possui esse sintoma associado ao território do vaso estenosado ou quando os sintomas ocorreram há mais de 6 meses. Então, você tendo, por exemplo, uma hemiparesia à direita com uma estenose carotídea direita não corresponderia a uma estenose sintomática, muito menos uma hemiparesia esquerda com uma estenose à direita há mais de 6 meses. É, Epidemiologicamente, a doença carotídea corresponde a 10% do total de casos de AVC. Os fatores de risco compreendem bastante os que a gente já sabe para doenças cardiovasculares, né? Hoje a gente inclui de modo extra como poluição ambiental, uso de hormônios, esteroides para musculação e além do uso de vape, como também tem sido cada vez mais associado com o espessamento da camada íntima e riscos cardiovasculares. Bom, do total da população, 2 a 5% vão apresentar da população geral maior de 50% da obstrução, e a gente vê a maior prevalência de 70% em geral em homens, especialmente diabéticos. O diagnóstico padrão ouro é a arteriografia digital. Entretanto, a gente recebe muitos pacientes com Doppler. E é verdade, quando a gente para ler deixa eu só falar uma coisa. Tem algumas pessoas pedindo para participar da aula, eu mandei o link. Então, se aparecerem alguns alunos, são todos médicos. Eu convidei para a aula. Mas enfim. O ultrassom Doppler, ele é feito de maneira de rastreio e ele é muito bom para estenoses acima de 70%. Abaixo de 70%, apenas a sensibilidade e, por consequente, o valor preditivo negativo delas que são bons. As estenoses abaixo de 50% são bem menos acuradas e têm uma acurácia de quase 95% para quando temos oclusão completa da carótida. Isso significa que se o seu Doppler dá uma estenose acima de 70%, pode ser que o valor da aproximação da estenose não esteja correto, mas há provavelmente uma placa significativa. E abaixo de 50, há grande possibilidade daquele laudo não ser correto ou estar impreciso. A anjo-TC, um excelente método diagnóstico, tal qual a angiorressonância, elas têm uma acurácia semelhante. A diferença é que a angiorressonância ela é menos disponibilizável e pode ser feita sem contraste, né? A angiorressonância também tem algumas vantagens, inclusive algumas sobre arteriografia diagnóstica, e pode ser um método de complemento, como vamos ver já já. A medição da estenose ainda por um modelo muito antigo, né? Essas estimativas de estenose, elas datam aí da década de 70 a 80, e você pode realizar a medição através
ou do comprimento da carótida interna com sua origem estenosada ou com o comprimento da comum como seu máximo ponto de estenose, né? Esses dois meios, eles são respectivamente o NACET e o ESSET, né? A gente também percebe, através dessas informações que eu dei, e aqui também pela tabela, que o ESSET ele costuma supervalorizar o valor da estenose e o NACET subvalorizar. Quando a gente fala de carótida assintomática, uma pergunta que a gente tem que começar cada vez mais a se fazer, e que interessa ao ramo da radiologia intervencionista também, é o quanto que essa carótida é assintomática. A gente sabe que a limitação de fluxo para o cérebro é demonstrado com o método SPECT, que você vê baixa perfusão, vai levar à redução do clearance de amiloide, vai aumentar marcadores químicos para a aterosclerose e vai gerar hipoperfusão cerebral, obviamente. Isso pode levar a disfunção cognitiva acelerada, maior risco de demência, atrofia cerebral e injúria vascular subclínica. A gente tem alguns trials, a gente ainda não tem meta-análises efetivas sobre o método ou clinical trials grandes, mas existe uma relação já marcada na literatura, estatisticamente relevante, que os pacientes que têm carótidas estenosadas e são decretados como carótidas assintomáticas evoluem cognitivamente pior do que os pacientes que não possuem estenose carotídea. Isso é bem claro e hoje isso faz bastante sentido, mas por um longo período isso não foi nem considerado. E isso talvez ainda, por enquanto, todos os trials que tentaram comparar os pacientes que trataram a carótida não mostraram melhora cognitiva. Mas aí eu tenho que passar até um pouco do meu input como neurologista. É muito difícil você fazer trials sobre cognição. A maioria deles são negativos. E a grande problemática é que nós pegamos os casos geralmente tarde demais, com já muita presença de placas beta-amiloides, ou que o processo de neurodegeneração já aconteceu. É muito difícil você fazer trial de cognição em geral. Mas ainda precisamos selecionar melhor os pacientes. Mas é uma dúvida que é interessante a gente já começar a se fazer, especialmente com o advento do ESOS, né? A classificação Touch de AVC, que dividiu entre grandes vasos, pequenos vasos, cardioembólico e outras causas, acabou ganhando uma nova classificação, que é o ESOS, quando a gente tem um AVC na verdade, de origem determinada. Ele meio que veio para entrar à frente do AVC criptogênico. Você não pode decretar que o AVC criptogênico antes de descartar todas as etiologias do ESOS, que compreendem estenose intracraniana, estenoses aparentemente não muito grandes da carótida, neoplasia oculta, por aí vai. A gente vê cada vez mais trials que possivelmente as carótidas ditas como de estenose não significativa podem sim ter um componente embolizante, causarem AVCs e algumas delas serem responsáveis por alguns casos de embolia de origem indeterminada, né? A partir disso, foi aprimorado alguns métodos de exame, especialmente a ressonância. Fazendo a sequência backblood ou vessel wall, a gente consegue identificar algumas coisas que mostram que essa placa, que a princípio não era perigosa, ela pode estar com sinais de instabilidade, além do que a gente já vê e já conhece muito bem, como ulceração, por aí vai. Uma hemorragia intraplaca, como a gente pode ver, é uma imagem de muito difícil interpretação para quem não está acostumado com o método. Mesmo entre os neuroradiologistas, precisa de um certo treinamento para se iniciar, para laudar as ressonâncias de carótida com backblood, ou vessel wall. Bom, a hemorragia intraplaca é uma das coisas que mostra a instabilidade, o core necrótico rico em lipídio, que significa que dentro da placa há tecido heterogêneo, com debris celular, partículas de cálcio, cristais de colesterol. Ver através da angiorressonância com essa sequência
rompimento do tecido conjuntivo e, portanto, consegue ver a infiltração de macrófagos nas células musculares lisas. E, além disso, a clássica, né, que também a gente consegue ver na angiotensina, na angiorressonância normal com TOF, é a presença de ulceração de placa, né? Tem uma sensibilidade para isso parecida com a angiotensina e, portanto, menor ou parecida com a arteriografia. A guideline atual, mais recente, que é a guideline de Naylor, que é a guideline europeia, ela diz, aqui resumindo um pouco do que eu falei, que a gente ainda não tem trials que demonstrem esse benefício, entretanto, não é a ausência de efetividade do tratamento, há a comprovação de que a presença de pacientes com placas estenosantes, eles evoluem pior cognitivamente, e isso aparentemente está ocorrendo até em carótidas que não são, por definição, de estenose, né? Talvez com carótidas de 40%. De todo modo, que a gente aguarda alguns estudos para melhor estratificação desse risco. Ainda é um conceito muito ainda recém-nascido e que talvez venha a se falar cada vez mais. O tratamento clínico da estenose carotídea, além da estatina de alta potência, e do AS, mais do AS do clopidogrel, que lembrando que na estatina de alta potência nossos valores para LDL são menor que 70 ou 55, se diabético ou se tem doença obstrutiva em diversos leitos vasculares. E aqui tem uma informação importante, mas no caso de uma carótida sintomática, ou seja, que provocou um AIT ou AVC, o ideal é que a gente revascularize essa carótida em 7 dias, porque mostrou melhora funcional. A gente tem uma margem de 4 a 14 dias. A indicação da revascularização, de novo, esse fluxograma também é da meta-análise, ela mostra já um pouco do que a gente já está acostumado a ver, então não vou demorar muito nessa explicação, mas basicamente da estenose de 70%, há uma recomendação para a realização de terapia de revascularização, enquanto isso você vai realizar a melhor terapia medicamentosa. Consideração para a oclusão de carótida, cuja não há o que se fazer, você tem que continuar com a terapia medicamentosa para evitar que os outros vasos piorem. E para a estenose de carótida entre 50% a 69%, a revascularização já é uma categoria 2B, né? 2A a 2B. Ela ainda não há um grau de recomendação muito forte e talvez entre aí nesse paradigma de pacientes com AVC de origem determinada, com embolia de origem determinada. Quando a gente pensa na endarterectomia e na angioplastia, vem à nossa cabeça o polêmico estudo que sempre começam a falar disso nos congressos, porque é sempre o principal motivo, sempre o principal foco de discussão, que foi o CRASH, né? O CRASH não mostrou uma diferença relevante entre a endarterectomia e o stent, entretanto mostrou que o stent tinha um maior risco de AVC intraoperatório, enquanto a endarterectomia tinha um maior risco de IAM intraoperatório. Através de uma meta-análise recente de seis trials que estão demonstrados aí, você tem uma certa preferência para a endarterectomia, porque a angioplastia mostrou um maior risco de morte em 30 dias. Entretanto, essa definição não foi significativamente, estatisticamente significativa. O p-valor foi alto e também passou intervalo de confiança. Os autores da meta-análise, eles até comentam que talvez a meta-análise, pelas dificuldades intrínsecas, possa ser um método de interpretação pior do que ver a prática rotineira de serviços
qualificados. Nós, ao invés de fazer um trial não escolhendo serviços para agrupar o maior número de pacientes na amostra, talvez possa, na verdade, ver a prática de serviços com experiência em arterectomia e angioplastia e ver o grau de complicação deles. Como, por exemplo, foi feita uma revisão de prontuário de alguns determinados hospitais alemães que não mostrou diferença estatística de AVC e morte entre os casos de angioplastia e endarterectomia. E o N deles foi elevadíssimo, 86 mil pacientes para endarterectomia e 18 mil para angioplastia. Claro que esse tipo de reflexão pode vir a ter vieses, né, do próprio serviço, uma reflexão parcial, mas é algo que eu até vou comentar mais à frente, mas é algo que a gente pode começar a se considerar, um pouco quando a gente pensa espera os novos trials. Os pacientes de alto risco, está escrito aí inclusive o que seria paciente de alto risco, incluindo mais de 60 anos. O estudo Sapphire, ele mostra uma preferência para angioplastia. Entretanto, por enquanto ainda não se tem uma resposta fidedigna de qual é melhor, até porque houve avanço nos métodos e nos materiais para angioplastia, e a gente aguarda novos estudos, neles incluso o CRASH-2. Entretanto, aqui, por fim, eu só também estou falando um pouquinho sobre a questão da estenose entre 60% e 99%, bom, basicamente um pouco do que eu já disse antes. Bom, de toda forma, eles recomendam que a dupla antiagregação, ela é a partir de 3 meses, de 90 dias, há um aumento pequeno, mas significativo do risco de sangramento. Então, enquanto que o maior risco de recorrência do AVC é de 10 a 21 dias. Então, se a gente vai dupla antiagregar, não tem por que a gente dupla antiagregar por mais de 3 meses, já que um período mais crítico de recorrência do AVC já passou. A gente só estaria agregando mais valores, mais chance de sangramento. Aqui eu coloquei todas as tabelas que eles têm dos trials que foram feitos com combinações de medicações dupla agregante para carótida, mas o resumo está aqui, né? E o que a gente leva desse cenário é que existem formas que a gente talvez não esteja tão acostumado, são até interessantes da gente saber. O esse guideline, ele recomenda que quando a gente tem um AIT de alto risco ou um stroke menor, a gente não necessariamente precisa de cara, a gente necessariamente não precisa trombolizar esses pacientes. E ele recomenda a realização de dose de ataque, praticamente independente do grau de estenose da carótida, quando acredita-se que a carótida é a causadora do problema. E o que é mais interessante é que, aparentemente, nessas recomendações europeias, eles pedem prosseguimento endarterectomia ou angioplastia ser só com clopidogrel, ao invés do AS. De todo modo, continuando aqui na nossa discussão um pouquinho voltada mais para a neuroradiologia, a angioplastia com stent, nós temos 3 tipos de stent: o de célula aberta, célula fechada e o stent híbrido, né? O de célula aberta ele é mais flexível, bom para tortuosidade. Entretanto, o de célula, ele perde para o de célula fechada no sentido de cobrir placas ateriomatosas, que esse último é um pouco melhor, apesar de ser um pouco mais rígido. Nós temos também o stent híbrido, que ele é fechado no meio e aberto nas pontas. De toda forma, não temos ainda evidência para dizer que o stent híbrido é melhor ou pior do que o stent de malha fechada ou aberta. É, o Tem algumas considerações desse guideline que eu coloquei aqui, mas já vou adiantar, que são sobre a dilatação pré-stent ou pré e pós-stent e também do uso de filtro. Ele fala sobre que na verdade você não tem uma prerrogativa aí de epidemiológica com relação a isso, especialmente para o uso do filtro, né? Ele fala que o filtro
pode estar associado com mais risco de lesão periprocedural, com risco, tanto que ele diz que a sua evidência é controversa. Atualmente, a recomendação do uso de filtro é 2A a 2C, e que pode aumentar para 2A, na verdade, de 2A a 2C, mas pode aumentar para 2A a 2B, a depender da experiência do operador. E recomenda-se que usem em pacientes com estenose severa ou com baixo índice de colaterais. Entretanto, isso tem algumas coisas que tem algumas coisas que a gente tem que comentar, principalmente tem que ser definido melhor com base nos estudos, qual é o grau de expertise dos operadores com a utilização do filtro, quantas angioplastias fizeram. Todas essas são críticas válidas aos estudos, porque podem mostrar também uma inabilidade ou um pouco de experiência com o tipo ou com a utilização do filtro, que é uma escolha bem lógica da gente pensar quando a gente vai estar tratando com uma fonte emboligênica. E, por fim, um pouco de dados sobre a restenose, né? Os dados os fatores de risco que favorecem a restenose são diabetes, dislipidemia e, mais interessantemente, a doença renal crônica, né? E o sexo feminino são marcadores independentes para a restenose. E tendo em vista que tendo em vista a angioplastia e a endarterectomia, houve uma prevalência discreta para a angioplastia ter mais restenoses do que a endarterectomia, restenoses maior que 50%. Entretanto, como vocês podem ver, esse valor de P é maior do que 0,05. Então, apesar do intervalo de confiança ser possível, aí não é significativamente estatístico. Bom, a necessidade de tratar, por enquanto, restenoses de mais de 50%, sintomáticas de preferência, nós não temos muitos trials, muitos dados sobre restenose, até por elas serem incomuns, e que o tratamento, na verdade, de estenoses ainda mais altas, ela tem que ser por consenso e experiência da equipe, ou uma endarterectomia ou uma nova angioplastia. De todo modo, essa a minha breve apresentação. Espero que tenha ficado claro e estou à disposição de todos. Obrigado. Igor, você leu alguma coisa sobre o web carotídeo? Li, mas não coloquei nessa aula, doutor. Tem como você falar alguma coisa que você tenha lido? Claro, claro. O web carotídeo eu programei para colocar na aula, na verdade, de displasias fibromusculares, né? Displasia tipo 1, 2, e o web acabaria entrando. Beleza. O web, ele acaba entrando como uma displasia da íntima, né? Mais comum em pacientes jovens, é uma importante causa de ESUS, de AVC, de embolia de origem determinada. A grande questão do web é que ele pode passar desapercebido na angio-TC, apesar de ser um método com excelente acurácia. Por enquanto, os métodos recomendam que o web ele deva ser tratado apenas com monoantiagregação e caso você tenha recorrência de AVC e vigência de monoantiagregação, você pode angioplastar. Mas, assim, é uma parada ainda que é muito nova também, ainda é um conceito muito novo. Então, pode ser que isso mude daqui para frente. Talvez a gente tenha novos biomarcadores radiológicos ou de achados de biomarcadores ou de achados radiológicos que mostrem, não, esse é um web perigoso ou não, esse é um web que dá para guardar. Mas Legal. isso. Alguém tem alguma E dúvida? alguma coisa sobre associação de cirurgia cardíaca? Não, pior que eu não vi, eu não sei. É sobre isso, doutor. Tem que pesquisar, uma boa pergunta. Né? Porque a gente viveu aí, né? Em Petrópolis, aquela associação da cirurgia cardíaca com a lesão crítica de carótida. E aí acabou que eles vão angioplastar, né? Não decidiram operar, né? Lembra desse caso? Lembro. Ângelo, paciente Ângelo. Eu acho que é um case interessante para a gente levantar se tem uma coisa de literatura que diz, né? No caso de uma necessidade de cirurgia cardíaca, o que que é melhor, né? Se a endarterectomia ao mesmo tempo, se é melhor angioplastia e depois cirurgia cardíaca com uso de AS, depois de 30 dias. Se eu não me engano, acho que é isso a recomendação.
Isso, eu vou ter que rever. Eu realmente não sei. Mas é uma pergunta interessante isso. Até porque eles mandam bastante pra gente, né? Ah, paciente de cirurgia cardíaca, placa na carótida, aqui que a gente pedem pra gente angioplastar antes, né? Uhum. Até porque eu sempre achei isso muito preocupante, né? Porque aumenta o risco, né, de fazer AVC, se a gente, de fazer infarto, se a gente angioplastar, né? Mas, Principalmente se a cirurgia cardíaca tiver com cardioplegia, né? Porque pois com é. cardioplegia a oxigenação cerebral já diminui, né? Tem a síndrome pós-cardioplegia, né? Mas é, uma coisa que eu acho que vai mudar aí nos próximos anos aí, que a gente vai ver com pelo menos começar a ser conversado, é estenose 50, 60%, paciente sem AVC prévio, mas piorando cognitivamente. Eu acho que é. E estenoses múltiplas, cara, você ouviu alguma coisa? Sim, mais clínico, assim, estenoses múltiplas tenta-se fazer o LDL menor que 55, né? Não, mas assim, sobre corte de indicação de angioplastia, né? Você vê assim, paciente com os quatro vasos parcialmente entupidos, né? Entendi. Entendeu? Não procurei sobre isso, também é uma coisa que eu tenho que estudar. Difícil, né? Eu acho que Uhum. são casos difíceis, até. Então, são decisões mais complexas, né? Uhum. E doutor, para fazer, eu tinha ouvido, meio que, confesso que meio de orelhada, que para fazer angioplastia, quando você tem uma carótida ruim do outro lado, fica mais arriscado, é verdade? Ué, sempre, né? Porque você está chegando uma pouca circulação lá em cima na cabeça, né? Entendi. Você Que não é tem colateral, né? justo, né? Você Entendi. viu aquele dia na dissecção que a gente causou lá no Quali, Uhum. né? A paciente, como tinha muita colateral pro outro lado, ela não sentiu nada, né? Apesar do fluxo dela ter ficado lento, não sentiu nada. Então, se você tem uma estenose crítica de um lado e do outro lado também, na hora que você angioplasta, quando você abre o balão, o paciente entra em ausência de fluxo sanguíneo, né, cara? Então, normalmente o paciente faz convulsão, é sempre mais uma angioplastia mais complexa, né? Sim, é fato. Mas é isso, gente. Então, alguém tem, Vê se alguém quer perguntar alguma coisa. alguém tem alguma dúvida? Ô Igor, é Vinícius, tudo bem? Fala Tudo aí, bem, cara? Vinícius. Como é que você tá, cara? Tudo Tranquilo? bem, joia. Manda Eu pra só, mim. assim, eu gostei da aula, parabéns. Opa. O que eu acho, assim, que é legal, assim, a gente frisar, eu tô agora fazendo, né, e esse número 70%, né, quem faz ultrassom, lauda entre 50 e 70, né, no Doppler, ele é um número hoje considerado muito cristalizado, né? A gente cada vez mais tem que pedir a ressonância, né? Estudo de parede, né? Porque às vezes se você, por exemplo, igual eu tive um caso com o Márcio, uma mãe de uma colega, um colega laudou um Doppler com 70%. A gente fez uma arteriografia o ano passado e na medida na hemodinâmica deu menos de 20%. A gente fez bem feito o exame, falei, Márcio, não bate, eu acho que não. E o paciente é assintomático, não teve nenhum sintomas. Só que aí a gente foi repetir o exame esse ano e no mesmo paciente houve uma mudança substancial do exame, né? Então, assim, e o paciente continuou assintomático, né? Então, e é um caso que me marcou muito, né? É um paciente idoso que tem diabetes, é um paciente ativo do campo, mas que tem outros fatores de risco, né? Então a gente acabou definindo o tratamento, mas ele não chegou a 70%, ele chegou a uns 60%, né? Houve um aumento, assim, expressivo em um ano no exame. A gente fez a arteriografia dele, a angiografia, a gente não se baseou Então, pelo e Doppler, né? isso é uma outra coisa também a se estudar, né? Que eu acho que aí outra coisa que faltou aí na aula dele, que seriam os pacientes rapidamente progressivos, né? Uhum. Uhum. O que fazer nesse paciente rapidamente progressivo sem sintoma, né? Talvez seria isso, né, Vinícius? É,
e a gente entender os outros estudos, né? Igual eu não tinha até pouco tempo o hábito de pensar na ressonância para estudar eh, a parede do aneurisma ou a estenose intra e extracraniana, né? É uma coisa que a gente tem que ficar também, pode utilizar como recurso, né, chefe? O que que o senhor acha disso? Sim, cara, mas o problema é que os radiologistas não estão muito habituados a esse tipo de estudo, né? Então Aham. você pede e você vê que eles não sabem nem o que dizer ainda. Eu acho que Ah, ainda não chegou ainda de uma forma consolidada, pelo menos aqui no Rio. Não sei como é que é aí em Palmas, né, cara? só tem uma, aqui em Palmas, só tem uma clínica que faz, que tem o software para fazer o estudo, e é laudado em São Paulo. E a gente pede o estudo de parede, né? Eu Ah, tenho pedido, né? ah. E, na verdade, os outros neuros nem sabem, né? Então, é uma coisa que eu tô, assim, ó, pessoal, se você E, observar um aneurisma, tem esse recurso, descobrir e você que está estudando mais aí, qual é a análise da placa carotídea feita pela ressonância? O que ela vê? na ressonância, É. ela pode ver o que eles consideram de sinal de instabilidade, né, ou de ulceração, né, grau de hemorragia, é, às vezes algum sinal que possa até você achar que pode ser estenose, mas é uma dissecção, né, também é uma coisa que é interessante, né, o hipersinal em Ter uma supressão de T1, né, gordura. altera a supressão de gordura, então esses sinais é o que a gente fica atento, né. Eu peguei uma ressonância, chefe, nessa mesma clínica, um colega solicitou achando que a paciente tinha hérnia de disco, depois me encaminhou, mas no laudo, o colega laudou como dissecção de vertebral. E a paciente teve pós-crossfit, né, uma paciente que estava se preparando para passar na prova do bombeiro, nunca vou esquecer desse caso. E aí eu comecei a anteagregar ela, li sobre o que fazer, né, porque ela não Aham. teve nenhuma clínica de AIT ou ABC, só Uhum. teve dor cervical, eu comecei a anteagregar e pedi uma arteriografia. Na arteriografia, eu vi uma dissecção subendotelial, mas assim, com fluxo bom, sem um grau de estenose que eu achei assim considerável e indiquei não tratar. Aí repeti a arteriografia por 6 meses e já não havia nada. Já melhorou, melhorou. Melhorou. Mas o Igor botou aí a aula, na parte que ele deu aí sobre a avaliação da ressonância, mas para mim não ficou claro, Igor. Vamos dizer assim, se você faz a ressonância do estudo da parede, aí aparece uma hemorragia intraplaca, isso significa o quê? Você deve tratar qualquer hemorragia intraplaca? Isso, a gente ainda não tem, assim, uma definição de, olha, teve hemorragia intraplaca, você tem que tratar. Na verdade, significa instabilização de placa, qualquer um desses sinais. E aí, na verdade, tem que ver o contexto nesse momento, né? Se esse paciente Então, ele tem a minha pergunta para o Vinícius, e aí agora vai para você também, com essas situações que você falou aí, se você tem um paciente assintomático que tem uma hemorragia intraplaca, um core necrótico rico em lipídico, um status da capa fibrótica aí, que você falou, rompimento de tecido conjuntivo, entendeu? Eu quero saber o seguinte, quando ou uma ulceração, que você colocou aí, pontuou, quando é que eu indico o tratamento para esses sinais aí? Todos que aparecem? Eu acho que se for uma pode falar Tem aí. um estudo de 2014 sobre isso, ele é o estudo Spencer. Spencer, ele fala que ele não confirma isso. O que é o estudo mais recente que eu vi, né, que fala exatamente sobre o que fazer. O paciente com hemorragia intraplaca, ele só cita que tem maior risco de AVC e uma vulnerabilidade com uma falência hemodinâmica para você poder, indicar o procedimento. Na verdade, eles têm uma tendência a indicar o procedimento de angioplastia. Então, é porque assim, o paciente sintomático, ele é fácil, Ele cara, é de fácil, decidir. Eu assim. estou querendo saber no paciente assintomático, né? Se existe Uhum, alguma. Porque assim, existe até uma discussão, né, sobre homens e mulheres nos pacientes assintomáticos acima de 70%, né? Vocês uhum. sabem disso, né? Pacientes acima de 70% mulheres não teriam a mesma indicação de angioplastia ou da esterectomia como nos pacientes homens, né? Sabiam disso, né? Não, também. Não, não sabia não. Como é que é? O Como é que é para sexo, mulheres? Sexo o feminino? sexo feminino tem menos indicação de angioplastia
em pacientes assintomáticos, mesmo acima de 70%, né? A indicação é menor de tratamento, entendeu? Do que homem. Mas se eu for olhar, analisar isso aí nos trabalhos aí, eu não sei em qual, porque eu não lembro mais nome, esses recas da vida aí, essas coisas aí que saem, estenose carotídea, está escrito lá. Né? É até relativa a indicação de tratamento em mesmo esse número nosso mágico aí de 70%, em pacientes do sexo feminino assintomático acima de 70%. Então, eu queria saber se existe alguma definição para essas análises de ressonância, né, de qual a gente trata, qual a gente não trata, porque o que adianta fazer uma ressonância se ela me disser que tem uma placa instável, se ela disser para mim que tem uma hemorragia intraplaca, mas eu trato ou não trato? Quando eu trato? Entendeu? Então, eu queria saber o que eu aproveito disso. Cara, isso é uma boa pergunta. Eu até conversei isso até com o Gabriel, que teve aula na semana passada, não agora, né? A gente tinha, na época que eu era residente. E ele falou basicamente um pouco do que o Vinícius falou, né? Eu nem conhecia esse estudo. Ele falou, mas que você, na verdade, tem que ganhar argumentos para o seu caso, né? Os estudos são tendenciosos a você indicar algum tipo de terapia, ou uma terapia antiagregante agressiva, né? Com 3 AS e um clopidogrel, que é a dose máxima, né? Eles conseguir 325 lá fora, né? Para a gente seria 3 comprimidos, ou realmente o procedimento. E uma coisa que eu já vi, que eu vi assim, conversando com a galera, com o próprio Gabriel, é ganhar argumento. Pô, se faz angiorressonância com backblood, depois faz Doppler transcraniano, vê pouco índice de suscetibilidade, apesar da melhor terapia medicamentosa, e aí você vai ganhando argumentos para você mesmo, cara, tratar isso, sabe? É. Beleza. Ô, Igor, e você viu alguma coisa sobre aterosclerose extra e intracraniana como principal causa de AVC no mundo? Você chegou a ler alguma coisa sobre isso? Que aqui no Brasil eles citam como ainda o cardioembólico, às vezes, mas eles questionam se isso não é um fator industrial para comercial, mas que no mundo eles citam a aterosclerose como a principal causa de AVC. Você chegou a ver alguma coisa assim? Isso, sim, ainda no próprio TOAST, né, que é a classificação de causas, o grandes vasos ainda, ou ateroembólico ainda é o mais comum, né? O cardioembólico ainda pega o segundo lugar, e estenose intracraniana, ela entra entre 1 a 5% dos casos, ela é considerada rara e mais comum em pacientes japoneses ou finlandeses, né? Se você pegar um paciente com uma dessas epidemiologias provenientes dessas populações, é mais provável que tenha estenose intracraniana, né? Legal. Beleza. Valeu. Mas uma coisa legal, pergunta boa, muito boa, pessoa, e me lembrou até de uma coisa que a gente não usa muito, que é o SPECT, né? E na verdade é pouco pedido, na verdade. A gente pode começar a usar nesses casos. A gente pega, por exemplo, essa carótida com sinais de, pensando até nem na ressonância com vessel wall, mas pega uma angio-TC com ulceração, uma placa de 40%, 50%. Às vezes a gente pega na hemodinâmica aqui, uma placa menor, mas com um grau de ulceração. Aí no plano de saúde, que é mais fácil, a gente pode, por exemplo, fazer uso do SPECT, pelo menos para quase que aliviar a nossa consciência e falar assim, ó, tá aqui, ó, hipoperfusão do segmento. Ou um próprio Doppler transcraniano, ver, cara, índice de pulsatibilidade fácil, fraco. Tem 2 exames aqui que estão mostrando risco, vamos tratar esse cara. Mas poderia ser por aí, no primeiro momento. Ok. Né, mas a gente ainda não tem essa resposta, né? A verdade é essa. Perfeito. É isso, gente. Acho que é isso. Então, muito obrigado aí a presença de todos da aula. Valeu, Igor. Valeu. Cara, obrigado. Valeu. Obrigado, Igor. Nada, que agradecer. Semana que vem a gente vai voltar para a aula de anatomia com a Daniela, vai ser anatomia do cerebral média, e depois fístula arteriovenosa dural com o Vinícius. Tá bom, gente? Maravilha. Um Valeu, abraço, Igor. boa noite a todos. Boa noite para vocês. Boa noite.